Olá, meus amores! Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Peguem o livro de vocês e abram na página 71. Hoje iremos trabalhar com subtração. Vamos lá? Subtração. Vitor fez uma lista de convidados para a sua festa de aniversário. Dos 10 convidados, apenas 3 não puderam comparecer. Aqui nós temos a lista de convidados de Vitor. Esses nomes que estão riscados são as 3 pessoas que não puderam comparecer à festinha dele. Então, para descobrir quantas crianças foram à festa, precisamos tirar o nome de 3 convidados dos 10. Então, neste caso, nós estamos fazendo uma subtração. Então, eu tinha 10 convidados e 3 não puderam ir, sobraram 7 nomes. Então, 7 nomes na lista de Vitor compareceram ao seu aniversário. Quando tiramos uma quantidade de outra, estamos praticando uma ideia da subtração, que é a de tirar. Vitor organizou a mesa com 9 docinhos. Ele não resistiu e comeu 4. Então, antes da festa, tinha 9 doces. Antes de começar a festa, ele comeu 4. Só sobraram 5. Então, neste caso, ele tinha 9 brigadeiros, menos 4, igual a 5 brigadeiros. Na linguagem matemática, 9 menos 4 igual a 5. Ele lê 9 menos 4 é igual a 5, representando no quadro o valor de lugar. 9, que está na unidade, menos 4, que está na unidade. 9 menos 4, 5. O 9 aqui recebe o nome de minuendo, o 4 recebe o nome de subtraindo. O resultado da minha continha de subtração se chama resto ou diferença. Vamos ver a outra ideia. Uma foi de tirar. Essa ideia aqui da subtração é a ideia de completar. Então, observe aqui a imagem. Há 9 pinos no boliche. Mariana jogou a bola e derrubou 3. Faltam derrubar 6 pinos. Agora vamos completar. Eram 9 pinos, ela derrubou 3, faltam 6. Então, essa é a ideia de completar. A ideia de comparar. Na casa de Vitor moram 3 idosos, que são os seus avós. Na casa de Mariana mora um idoso, que é o seu avô. Para comparar a quantidade de idosos que vivem na casa deles, também fazemos uma subtração. Então, na casa de Mariana, na casa de Vitor, nós temos 3 idosos e na casa de Mariana nós temos 1 idoso. Então, na minha casa moram 2 idosos, a mais que na casa de Mariana. Por quê? 3 menos 1, 2. Então, na casa de Vitor, ele tem 2 idosos a mais do que a casa de Mariana. Mariana respondeu: na minha casa moram 2 idosos a menos do que a casa de Vitor. Então, podemos dizer que a diferença entre 3 e 1 é 2. Então, 3 menos 1, 2. Vamos à página 73 para a nossa atividade. Ouça a letra desse texto. Ele é uma brincadeira rimada. Depois, com a ajuda do professor, complete as estrofes. Então, neste caso, você vai pedir a ajuda da sua mamãe para completar esse textozinho. Eram 9 irmãs na casa. Uma foi fazer biscoito, deu tangolô, mango nela, aí ficaram apenas 8. Dessas 8 que ficaram, uma foi comprar chiclete, deu tangolô mango nela, aí ficaram apenas, aí você vai completar.
De 8 saiu 1, fica quanto? Dessas 7 que ficaram, uma foi lá falar francês. Deu tango mango nela e ficaram apenas 6. Aí você vai continuar fazendo a mesma coisa com todos as estrofezinhas até chegar ao final dela, certo? Boa diversão! Já na página 74, você vai me dizer quantos ficaram. Então, 5 gatinhos estavam, um saiu, que é igual a... Você vai completar com os números. Eu tinha 5 gatinhos, mas saiu 1. Então, ficaram 4. Aí, você vai observar aqui os ovos. Eu tinha 5 ovos, mas 3 quebraram. É igual a... Quantas ficaram? No pirulito, eu tinha 5 pirulitos, mas 4 foram mordidos. Então, é igual a quantos? Eu tinha 5 pássaros no galho da árvore, voaram 2. Quantos ficaram? Em seguida, você vai observar os elementos e vai escrever nos espaços abaixo o resultado das operações. Então, eu tinha 4 menos 3 igual a quanto? Então, você tem 4 carrinhos. Tirou 3, ficou quantos? Aí, você vai observar cada uma das imagens aqui e responder. Eu tinha 4, tirei 1, fiquei com 3. Eu tinha 3, tirei 2, fiquei com 1. E vai dando a resposta. Na página 75, você vai observar aqui o jogo de boliche. Vai contar quantos pinos são ao todo. Vai colocar aqui, são tantos pinos. Quantos caíram e quantos restaram em pé. Para depois você fazer a subtração. 10 menos 5 igual a quanto? Separe as figuras pequenas, quantas não são pequenas. Então, aqui eu tenho 6 bolas, dessas 6 bolas eu tenho uma pequena. Então, 6 menos 1, quanto dá? Aí, você vai fazer o cálculo da subtração aqui e ele aqui embaixo. Aí, você vai fazer a mesma coisa com as garrafinhas. Quantas garrafinhas são? Quantas são pequenas? Faz a continha e dá a resposta. Aqui do mesmo jeito, quantas garrafinhas de água nós temos? Quantas são pequenas? Faz a continha e dá a resposta. Aqui eu tenho quantas bonecas eu tenho aqui no total. Quantas são pequenas? Faz a continha e dá a resposta. No sexto quesito, você vai dizer quanto falta para que você complete. Eu tenho 5. Para chegar em 6, quanto falta? Então, eu tenho 5 dedinhos. Para chegar em 6, eu preciso colocar mais 1. Então, 5 mais 1, 6. Então, você vai responder aqui. Eu tenho 3 para chegar em 6. Quanto falta? Eu tenho 2 para chegar em 6. Quanto falta? Para 6. Eu tenho 4 para 6. Quanto falta? Eu tenho 1 para chegar em 6. Quanto falta? E eu tenho 0 para chegar em 6. Quanto falta? Até 77.